Cultivando a Felicidade. O podcast que tem uma missão: esclarecer como você pode se tornar mais pleno e realizado. Olá, exploradores da felicidade! Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, Cultivando a Felicidade. Hoje o tema é sobre ansiedade. Sei que tá todo mundo ansioso para isso. Mas antes, você que caiu de paraquedas aqui, muito prazer, eu sou a Fernanda Sanches, faço parte do Cultivando a Felicidade. A ideia desse podcast é ajudar as pessoas a terem insights na vida para tornar uma vida mais plena e significativa. Aproveita, curte nosso canal, acione o sininho, deixe seus comentários e se você gostou desse vídeo, compartilhe. Vamos fazer bem para todo mundo. Vamos falar de ansiedade? E para isso eu trouxe comigo, como sempre, não trouxe, ele vem sozinho, tá, gente? Na verdade, eu venho até ele, meu amigo Fábio Miquil. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio, ao nosso podcast. É um local, como a Fernanda falou, um local de insights, de esclarecimento. Nosso intuito é levar uma informação de qualidade para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa ter mais bem-estar na nossa vida. E ansiedade é um tema que está presente na nossa vida, não é mesmo? Quem não sente ansiedade? Não, e para falar de ansiedade, acho que a gente precisa primeiro falar assim, tem mais de 18,6 milhões de brasileiros com ansiedade. O Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo. Tem quase 10% da população é ansiosa. E todo mundo tem ansiedade, né? Então vamos entender o que é esse negócio de ansiedade? Então vamos lá. Vou começar com uma historinha aqui, ó. Lá no tempo onde se batia a pedra para fazer fogo, né? Lá antigamente, eles tinham que caçar para comer, então eles precisavam ter ansiedade. Precisavam. Isso fazia parte da sobrevivência deles. Então imagina só, eu vou caçar e o bicho é maior do que ele. Antigamente tinha os mamutes lá. Quem não conhece mamute, assiste Era do Gelo, né? Que vocês vão ver o que é mamute. Então tinha aqueles mamutes gigantescos. Então eles tinham aquela, quando ia caçar, eles se preparavam, eles ficavam alerta aí, ó. Ansiedade é sinal de alerta. Eles ficavam alerta para o que podia acontecer, não é? Então assim, na hora de caçar, ele podia ou ele vai para a caça, ou se o negócio é maior que ele não vai dar conta, ele corre. Então a ansiedade, ela é mais ou menos isso, na verdade ela é bem isso. É ou você foge ou você luta. A ansiedade, ela te coloca na atenção para isso, na atenção do seu corpo para isso, né? Seu corpo, ele prepara o seu corpo fisiologicamente, que a gente vai falar para vocês todos os sinais da ansiedade, ele te prepara fisiologicamente ou para correr ou para lutar. Então, na hora que você está lá, ou no momento que antecede a atitude que você vai ter, por exemplo, da caça, você tem a ansiedade que te deixa alerta para saber se você vai lutar ou se você vai correr. Legal, né? Legal isso, né? Você não achou? Super útil. Super útil. Agora vamos voltar para cá. Tempos de hoje, né? Modernidade. As coisas mudaram. Hoje você não precisa caçar para comer. Você encontra lá no mercado, tá? Então, ficou mais fácil. As ameaças que você tem hoje mudaram, mudaram. Então, assim, eu não vou precisar caçar. Só que, assim, ficou mais sutil o negócio, entende? Então, assim, a ansiedade você vai ter aonde? No trabalho, no ir no dentista, você vai ter ansiedade Pra pagar uma para conta, pagar uma conta, se não tem dinheiro, né? ou andar de avião. Ó, eu vou falar uma coisa para vocês. Ansioso, ele consegue escrever qualquer filme de terror. É verdade. Gente, uma pessoa ansiosa, ela consegue fazer do futuro dela, porque a ansiedade é isso, né, gente? É viver no futuro. Você viver lá, o que vai acontecer, né? Ansiedade é isso. Então, assim, pergunta para um ansioso, né? Qualquer coisa, é sempre trágico o negócio. É sempre trágico. E as coisas não é bem assim.
Não é bem assim, né. Se você tem esse limite de controle da ansiedade porque o que eu estou falando aqui para vocês, que a ansiedade, ela é boa, ela não é ruim, você precisa dela, só que de forma moderada, de forma que você equilibre ela, entende. Até tem um filósofo chinês chamado Lao Tzu? Lao Tzu, ele escreveu uma vez assim: "A pessoa que vive no passado é uma pessoa que tem depressão, a pessoa que vive no futuro, ela tem ansiedade, e a pessoa que vive em paz, ela vive no presente". Você está querendo dizer assim, Fê, que a ansiedade em determinadas situações e determinados eventos que a gente vai passar, ela é necessária porque a gente fica com uma atenção, fica preparado para enfrentar aquela situação e que é necessária a nossa força, a nossa energia ali. Só que depois que passa o evento, eu tenho que voltar no estado de equilíbrio, não é isso? É isso mesmo. Agora, se eu continuo ansioso, porque passando o evento, eu continuo ansioso com outras coisas que estão acontecendo na minha vida, ou eventos até bem futuros, então isso já começa a ser prejudicial para a minha vida, não é isso? É isso mesmo. Então, o que eu estou entendendo, Fê, é que tudo parte do nosso pensamento, da forma como eu penso e dou significado para um determinado evento. Existem eventos que realmente cabe a minha pré-ocupação, uma ocupação prévia do que eu tenho que fazer para enfrentar uma determinada situação. Por exemplo, se eu tenho uma prova marcada para daqui a um mês, que é uma matéria que eu não tenho facilidade, isso me gera uma certa ansiedade, porque eu estou preocupado se eu vou conseguir tirar nota, não vou, se eu vou passar ou não naquela matéria. Então, se existe esse fato objetivo a ser enfrentado, eu não posso ficar me pré-ocupando, ocupando antecipadamente por uma coisa que vai ser daqui 30 dias. Eu tenho que me ocupar produtivamente, porque me preocupar, ficar ansioso, "Ai, será que eu vou bem? Será que vai cair a questão que eu vou estudar?", um monte de coisa, "Será que vai dar um branco na hora que eu for, fazer a prova?". Isso não adianta nada, isso é improdutivo. Então, o que que é ser produtivo? É pegar o material, tá, marcado para ser alvo da prova e começar a estudar. Distribuir a matéria no longo do tempo, para eu conseguir estudar sem me sobrecarregar, sem deixar para o último dia, que a gente é craque nisso, né. Quem nunca deixou para estudar na última hora e sabe o nervoso que isso dá, e começar a estudar. E hoje existem técnicas, N técnicas diferentes para estudar. Não adianta só pegar um livro e começar a ler, 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 ler e não reter a informação que a gente está estudando. Isso é improdutivo. A produtividade está em você, a hora que você senta para estudar, realmente você assimila o conteúdo. Existe uma inteligência artificial chamada Notebook LM. Eu vou deixar aqui escrito. Ela é fantástica. Você coloca todo o material de estudo, as aulas que você gravou do seu professor, as apostilas em PDF que você tem, os links do site que você pesquisou, você alimenta essa inteligência com esse material. E pede para ela, faça um simulado para mim dos principais assuntos. Ela cria a prova, você responde e você pede para ela corrigir. Você pode pedir para ela fazer um sumário daquele conteúdo para você, um resumo, destacar os principais pontos. Existem N ferramentas. Isso é ser produtivo. Só que não adianta ser só produtivo na hora que eu estou estudando. E nos outros tempos que eu não estou estudando? Se eu não me ocupar produtivamente, é muito provável que os meus pensamentos vão me sabotar. A prova está chegando, você não estudou tudo ainda. E aquele assunto, lembra? Você não pegou de direito a ideia dele. Então, esses pensamentos, né, eles vão gerando ansiedade. E o que que é ser produtivo, então, nos intervalos onde eu não estou estudando? Fortalecer aquilo que eu tenho de positivo em mim.
eu sou inteligente, eu sou capaz, eu sou uma pessoa produtiva, eu sou uma pessoa disciplinada, organizada. Então, afirmações positivas que vão fortalecendo quem eu sou. E isso vai me tornando forte, grande, porque a ameaça que eu sinto de uma prova, por exemplo, se eu deixo essa prova, essa prova nesse evento, vai crescendo e vai se tornando um monstro. É muito comum uma pessoa ansiosa ter pensamentos ruminativos, pensamentos que não se interrompem. Além de não se interromper, eles crescem. Então vai virando um monstro realmente, né? Então, é importante que a gente ocupe o nosso tempo de forma positiva. Leia frases positivas, leia frases motivacionais, se ocupe de coisas que te dá prazer, se ocupe de coisas que te faz bem. Faça exercícios físicos, mas também, se você não gosta, faça-os de qualquer forma, mas faça coisas que você goste. Torne os seus dias, os seus momentos, momentos bons. Conviva mais, se relacione mais. Eu costumo dizer assim, ó, vamos ter uma vida um pouco mais analógica, quer dizer, vamos deixar um pouco mais o celular de lado, redes sociais, comparação, deixa um pouquinho isso de lado. Aquela tonelada de informações chegando ao mesmo tempo para você, cada coisa que acontece no mundo está lá, uma notificação para você ver. Deixar um pouquinho isso de lado e vamos viver uma vida um pouco mais analógica. Vamos caminhar mais, vamos apreciar mais a natureza, vamos estar com os amigos conversando, vamos viver de uma forma leve e traga essa positividade. Aí a gente vai crescendo e o evento vai se tornando menor, porque a gente não vai dando força para esses pensamentos ruminativos. Nossa, não. Caramba! Por enquanto. Tá falando de pensamento. Isso é verdade, sabe? Porque o nosso maior problema e nossa maior solução é o pensamento. Tudo começa aí, né? Sem dúvida. Se você tá ansioso, você começa no seu pensamento a sua ansiedade, né? Se você quer resolver a sua ansiedade, começa no seu pensamento a resolução da sua ansiedade. E como aqui nesse podcast a coisa anda, né? A coisa funciona, né? Podemos dizer assim, né? Eu quero trazer aqui soluções que a gente tem que ter, né, porque a ansiedade é uma coisa assim: "Ai, quando eu vou ver eu já tô dentro dela", né. Uhum. Então assim, pô, chegou na hora, eu tô dentro dela, e agora? Né. Existe uma coisa chamado pródromos, tá. Pródromos são sintomas que antecedem a ansiedade, tá. Ele chama pródromos. Tem gente que vai pesquisar, também tem uma parte, é um dos significados dele, tá, também tem a ver com parto e tal e tudo mais. Então, vou exemplificar assim, sabe quem tem enxaqueca? Quem tem enxaqueca tem a aura da enxaqueca. Então, quando vai começar a minha enxaqueca, começa a doer esse olho esquerdo no fundo dele. Então eu sei que vai São sinais, né? sinais. Então, pródromos são sinais que vão anteceder, o seu corpo vai apresentar esses sinais e você vai ter ansiedade ou você vai ter algum problema, né? Mas no caso aqui é ansiedade, tá? Vamos falar dela. Então, assim, ó, quais são os sinais de ansiedade? Fisiologicamente. Então, quando você tem ansiedade, você vai ter taquicardia. Por quê? O corpo, eu vou explicar para vocês, assim, por que tem, esses sintomas, Uhum. né, por que o corpo interpreta desse jeito. Eu tenho taquicardia, porque eu preciso aumentar a circulação sanguínea e o sangue tem que ir para extremidades, porque o meu corpo entende assim: a gente está ansioso, estamos passando por alguma coisa de risco ou não, mas vamos ficar alerta, vamos ficar preparado. Eu preciso correr ou eu preciso lutar, então eu preciso que os meus membros funcionem. Uhum. Então você tem taquicardia, uma respiração acelerada, porque você precisa de oxigênio para a musculatura, Uhum. entende? Então ele tem que estar preparado, teu corpo tem que estar preparado. Muitas vezes a pessoa sente vontade de ir no banheiro para evacuar. Por quê? Queira ou não, se você está mais leve, você corre mais rápido, Uhum. entendeu? Então são sintomas que você tem, que você pode começar a observar, né. Aqui são alguns sintomas que a gente lembrou.
né. Mas você tem que identificar o corpo, Uhum. né. Quando eu tô ansioso, o que que vai acontecer comigo? Tem gente que com ansiedade come, Come, é entendeu? verdade. Tem gente que não come. Tem gente que não come, queria ser eu. Então assim, você tem que identificar o sinal do seu corpo, entende? E depois continua no corpo esses sinais? Sim, e tem um sinal que é muito importante, que é assim, ó, tem um sinal que você vai ter uma rigidez muscular. Ah, uma tensão. Uma tensão muscular. Essa tensão é por causa do excesso de cortisol que o seu corpo elimina. Elimina não, Hum, põe na musculatura, hum, porque você precisa dele, hum, nessa hora de luta e fuga. Quando você sai dessa crise de ansiedade, você tem dor, você tem fadiga, você tem cansaço, você não consegue, se equilibrar emocionalmente. É como passasse um trem em cima de você, hum, entende? entendi. Então, são coisas assim, a gente precisa prestar muito atenção nesses pródromos, muito, porque se eu consigo pegar o bicho no começo, ele não vai crescer. "Ah, Fernanda, mas é muito difícil". É, a vida não é Né. fácil. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. E autoconhecimento, Sim. né. O evento gatilho que gera o evento estressor, a gente já conhece mais ou menos, né. Se eu vou perto do mato ali, se eu tenho, né, medo de cobra, medo de sapo, eu sei que ali existe um risco, eu vou ficar mais atento. É um evento que pode vir a desencadear, então eu já vou me observando: "Opa, meu coração está acelerando". Eu tô começando a ter, então eu já fico mais esperto que aquele é um momento que pode gerar uma ansiedade exagerada. E ela também é causada por alguns gatilhos, podemos dizer assim, né. Uhum. Um ambiente, O um evento, evento ou então até mesmo uma situação, uma né, situação. um conversar. Uhum. Então, você tem que prestar atenção também nesses gatilhos, né. Você estava falando agora assim: "Ah, eu vou no mato, chego no mato, tem cobra, eu tenho medo", né. Eu lembrei aqui agora que, assim, eu não entro em cachoeira. Isso me causa ansiedade, Uhum. entende? Porque, assim, eu tenho aquele nível de ansiedade, que nem eu já vi uma cobra caindo da cachoeira e picando uma mulher no rosto. Uau! Eu já vi, né. Então, isso ficou ali eu não vou. Então, assim, é uma coisa, assim, que pra que eu vou fazer isso, entende? É o seu ambiente, você pode evitar isso, Uhum. entende? Então, assim, e também a ansiedade, ela pode ser genética. Tem pessoas que são mais predispostas a ser ansiosas, mas isso não é ruim não, viu gente? Achando: "Ai, eu sou assim porque meu pai é, minha mãe é, meu tio é, meu tataravô é, e agora eu sou". Não, não é ruim. Você ser ansioso não é ruim, Uhum. tá. Você tem que ser ansioso, mas moderado, Uhum. tá. Porque lembra, a ansiedade, ela tá ligada com a preservação, Sim. com o cuidado, com a atenção. Entende? Então isso é bom. Eu posso dar um exemplo a você? Ótimo. São situações semelhantes onde Da cachoeira? não, onde a ansiedade me ajudou e um outro evento que a ansiedade me atrapalhou. Prova de vestibular. Esperando, né, do lado de fora para fazer a prova, eu com algum material ainda de estudo, comecei a revisar biologia. Quais são as enzimas que participam da digestão? Aí o que que aconteceu? Para muita gente, qual é a indicação? Antes da prova ou horas antes da prova, um dia antes, você nem pega mais em apostila, em livro. Sossega e fecha, relaxa, seu rendimento vai ser maior. Eu não. Estava esperando o portão abrir, lá olhando quais são as enzimas, os processos, a boca está tomando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Entrei na prova, isso é um motivo de ansiedade. Eu estava esperto, estava atento, com foco, né, com a minha memória lá, querendo decorar todos os processos. Chegou na prova, exatamente aquela questão caiu, eu acertei a questão e aliás fui muito bem em biologia, tirei 9,7 de 10. É japonês, né? E nem estava na área de biológica, era de humanas, nem precisava tirar tantas, não é por causa disso não. Esse foi um momento positivo do estresse, que me deixou atento, disposto, né, focado ali para estudar, mesmo minutos antes da prova.
uma outra prova, redação. Fiz a prova, tinha as questões de uma outra matéria e tinha a redação. Fiz a redação no rascunho, tranquilo, calculei o tempo para passar limpo, para poder entregar no tempo tranquilo. Comecei a fazer a redação, veio um único pensamento na minha cabeça: não vai dar tempo. Esse único pensamento me gerou um pânico, uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Eu não sou de tremer, minha mão tremia, eu não conseguia controlar. Eu falava: não vai dar tempo, meu Deus, o tempo está passando, não estou conseguindo escrever muito. E quanto mais eu pensava Aí a isso, mão suava, a caneta escorregava. não chegou nisso, mas eu tremia tanto. Olha, eu tenho que escrever, eu tenho que passar limpo, eu não vou entregar o resumo, o rascunho, né? Eles aceitam no papel oficial. Eu escrevi a redação inteira com a mão tremendo. Imagina a minha letra como saiu. Eu agradeço, eu não sei quem que corrigiu. Obrigado por ter compreendido a minha situação, porque a pessoa viu, certeza, porque não era garrancho. É diferente de uma letra feia, era uma letra tremida. E consegui, obviamente que eu consegui, porque isso já estava planejado. 30, 40 minutos eu ia passar limpo e ia dar tempo. Só que num momento besta, minha mente falou: "Não vai dar tempo". E foi o único pensamento que foi suficiente para desencadear toda uma alteração no meu corpo, né, nas minhas emoções, e foi, momentos, assim, sofridos. Passei no vestibular, gente. Mas é uma amostra de como a ansiedade faz mal pra gente, né. Ela debilita a gente no momento, a gente não consegue mostrar o quanto a gente é capaz. Quantas vezes a gente estudou pra caramba, sabe o conteúdo, chegou na hora, ficou nervoso, ficou ansioso e foi mal na prova. Super comum. Não, isso que você tá falando, assim, eu vejo por mim, sabe. Eu faço faculdade de farmácia, e eu sou completamente diferente de você. Se eu não estudar à noite, que nem assim, eu tenho prova amanhã, por exemplo, amanhã às 9 horas da manhã. Se eu não passar toda a noite estudando, eu começo a ter ansiedade e começo a pensar: "Não, eu não vou passar na prova, eu não vou". Eu me sinto mais segura Estudando antes. estudando antes, né. Não estudo no dia, né, mas eu venho estudando, mas um dia eu fico lá lendo, revisando, eu ponho em ordem, né. Porque eu ponho em ordem de prova, então a primeira prova é essa, eu vou estudar essa, a primeira prova, a segunda é essa. Então assim, eu preciso disso. Então você vê assim, ó, que a ansiedade, você com vo a pessoa tem que ter o seu autoconhecimento, né, porque eu já tentei fazer isso, chegou na hora da prova, eu fiquei: "Eu não sei nada, eu não sei nada", e começou a me dar um É, pânico, exatamente. entendeu? Então, e aí eu peguei isso pra mim, até o André fala: Não adianta você estudar um dia antes da prova, né, você tem que relaxar, todo mundo fala isso, Uhum. né, que aí vai talvez eu tô lá lendo, eu não tô absorvendo nada, mas eu não tô criando caraminhola. Exatamente. Tem aumento, nesse caso, produtivo. É, Produtivo, porque alguma coisa você está assimilando, né, e você não está focado no problema, na prova, você está focado em estudar, sim, e mesmo que seja psicológico, funciona, funciona, né. funciona. E é o que a gente estava falando, sabe, você tem que ter alguns recursos, né. A ansiedade, ela vem com os gatilhos dela. Né, Uhum. você tem que evitar esses gatilhos se você consegue evitar. Se você não consegue evitar, você tem que ter algumas artimanhas na sua vida para ir controlando, porque é o que a gente falou, você tem os pródromos, então, quando eu tô parada no lugar lá, no quem começa a dirigir principalmente, né, você vê assim, eu fui assim, quando eu comecei a dirigir, eu tinha medo, né, até que uma vez eu bati o carro, aí eu cheguei em casa, e falei: "Pai, eu bati o carro". Aí meu pai: "Tá bom". Falei: "Não, você precisa ir lá conversar com o homem, né". Aí meu pai: "Então vamos". Aí eu fui entrar no carro, eu fui entrar pelo passageiro. Aí meu pai falou assim: "Não, vai dirigindo". Aí eu falei: "Não, pai, eu tô nervosa, não sei o quê". Ele falou: "Você vai dirigindo, porque se você não dirigir agora, você não dirige mais", Uhum. né. Então assim, eu comecei a ver que a ansiedade, você vai bater o carro.
E nem ele fala: "Você não quer bater o carro?", que meu pai sempre fala: "Não tira da garagem". Então, assim, a ansiedade, às vezes, eu vou para tal lugar, eu não sou boa no volante, eu tenho que dirigir". Tem muita gente que dirige e fica tenso, Sim, isso. né. Tem muita gente que fica ansioso, e aí começa a fazer barbeiragem por causa da ansiedade. Então você tem o momento que você vai precisar fazer, correr, que é o carro, dirigir o carro, então antecede isso, né. Que é o que a gente falou, tudo começa no pensamento. Uhum. Então, que nem assim, quando eu vou em algum lugar, eu não sei fazer baliza, tá. Ela chega 2 horas antes para ter uma vaga. Não, eu vou o caminho inteiro trabalhando isso comigo. Falei: "Vai chegar lá, eu vou ter uma vaga gigantesca, que eu vou conseguir parar de frente", porque não adianta parar de ré que eu não sei também, eu vou parar de frente e vai dar tudo certo. E eu vou trabalhando o caminho inteiro, entende? Quando chegar lá, minha vaga tá lá. Entende? É aquele negócio, começa no pensamento. Então, você tá ansioso para dirigir, fica nervoso, porque o ansioso é assim: "Aí eu vou sair com o carro. Não, o cara vai me fechar, o cara vai falar isso, o cara vai me xingar, vai buzinar, vai morrer, eu não vou conseguir sair do farol, vou pegar uma ladeira". O que você vai fazer? Eu vou tentar lugar? O trânsito vai estar tranquilo, ou tá super bem, ou tá em paz, porque tudo começa no seu pensamento. Isso que você está falando, eu acho fundamental, né. O evento tem pela frente um desafio, alguma coisa que eu vou passar e que me deixa ansioso, ele é um fato que está ali, não tem como mudar, né. É a prova, é uma cirurgia, é uma viagem, vou dar uma cantada em alguém, sei lá, qualquer coisa que me deixa ansioso. Hoje não usa mais cantada, tá? Putz, não me falar isso, vai denunciar. Match, da Putz, match. Nossa, ó gente antiga difícil. meu Deus do céu, Vou dar um match. tá me deixando ansioso. Então, esse evento em si, ele é o que é. Objetivamente, ele é o que é. Agora, o que vai tornar ele real para mim, ele vai ser bom, se ele vai, né, vai se concluir em algo positivo ou não, vai ser agradável ou não, no que a Fernanda falou. É o meu pensamento que define a realidade de como vai ser o desfecho daquele evento. Então, se a prova está ali, a prova é a prova. O professor vai organizar as questões e vai colocar para a gente fazer a prova. É isso. Agora, a realidade desse evento, que é eu inserido dentro desse contexto, vai ser definido pelo meu pensamento. Então, se eu penso, eu estudei, eu vou bem nessa prova, eu vou, eu vou me lembrar do conteúdo, eu sou bom, eu sou uma pessoa disciplinada, eu não sou, não use o não. Eu sou Eu sou. eu sou uma pessoa boa, uma pessoa disciplinada, inteligente, criativa. Eu vou bem nessa prova. Acabou, ponto. Então, o que define a realidade do evento não é o evento em si, mas a minha atitude mental. É isso que desencadeia todo um processo que vai concluir. Ah, mas e se eu não for bem na prova? Não tem importância. Foi só uma prova. Foi só uma prova. De repente vai ter outra. Ainda mais hoje, nos cursos de hoje, né? Tem substitutiva de não sei o que, de não sei o que, faz isso. Ó, só não passa realmente se não for possível passar, mas do contrário, né? Mas foi só uma prova. Uma viagem, perdi o avião. Foi só uma viagem, né? Só um avião. Só um avião. Quer dizer, a gente cria uma situação tão assustadora para a gente, né? E a gente sofre o processo inteiro. Não, eu vou dar um exemplo de uma aluna minha. Foi hoje isso, gente, foi hoje. Ela mandou mensagem, ela falou assim: "Fernanda, ó, esse mês eu tenho dinheiro para pagar o curso", ela faz um curso comigo, "mas o mês que vem eu não sei se eu vou ter, então eu acho que eu vou trancar". Como é que é? Eu falei: "Não entendi". Ela falou assim: "Não, então, esse mês eu tenho, que vai vencer no final do mês, né, mas para o mês que vem eu não tenho". Eu falei: "Tá bom, né". Aí eu pensei, entendi o que ela falou,
Aí eu falei bem assim pra ela: "Você não vai trancar porcaria nenhuma. Isso é pensamento. Hoje ela tem o dinheiro desse mês. Ganhamos. Agora vamos trabalhar para o mês que vem". Entende? Também é o pensamento. Então você tem que criar o pensamento positivo para o mês que vem. Quando a gente fala de viver o momento presente, que é uma dos recursos, das técnicas para não ser ansioso, porque você não está pensando no futuro, é justamente isso. Trabalha o presente, Trabalho presente. viva o presente. E dessa forma positiva. E isso que coloca produtividade na nossa vida. Que nem eu falei, a preocupação exagerada, que é o que define a ansiedade, está em pensamentos improdutivos. Toda vez que a gente tem uma vida produtiva, e produtiva é trazer coisas boas para a nossa vida, é, isso é estar presente, é ter a consciência da sua vida, a consciência desse momento e fazer desse momento o melhor momento. Isso se faz com um pensamento. Ele é que cria qualquer realidade. Não, e a gente tenta. Ó, eu convido vocês a tentar, porque é verdade, acontece, sabe? É de graça, pensar é de graça. Então, pensa coisas positivas, de graça. Cria coisas boas para você. Então, assim, eu sou ansioso, eu tenho que ser ansioso. Eu não posso deixar de ser ansioso. Isso é fato. Mas eu tenho que moderar minha ansiedade. Ela não pode ser uma coisa gritante na minha vida, que ela vai atrapalhar minha vida. E conforme a gente vai conseguindo acionar toda essa nossa capacidade do pensamento, da nossa inteligência, dessa elaboração mental, um pensamento cada vez mais organizado, a gente vai começando a travar um diálogo entre razão e instinto. Instinto é onde está ansiedade, luta e fuga, medo. E a razão está aqui. Conforme eu vou trabalhando o meu pensamento, mais ele vai se fortalecendo e mais argumentos ele vai tendo contra a ansiedade. Aí você vai falando, não, para quê? Para que ficar assim preocupado com o que vai acontecer? A gente se preocupa com coisas hipotéticas. E a gente fala assim, eu não vou viajar. Me convidaram, mas não, porque vai de avião e o avião cai. Olha, claro que ele pode cair. É que é aquela pessoa super positiva. Meu, se você tiver que morrer de avião, ele vai cair na sua cabeça. Legal, né? Então a gente cria medos, cria coisas e a probabilidade de acontecer existe, mas é tão pequena, é tão hipotética, mas a gente vive numa restrição de vida, de experiências super agradáveis por conta disso. Porque esse lado nosso instintual, ele está falando tão alto, está gritando tão forte, que a minha razão não está conseguindo se impor. E quanto mais positivismo a gente tem, mais a nossa razão se fortalece. E aí sim, vamos sentir ansiedade? Vamos, é normal. Mas mais gerenciável vai ser, mais controlado vai ser e com menos intensidade e menos duração. É isso mesmo. E uma coisa que eu queria colocar aqui, que é que eu falo, né? A gente traz o problema, mas também a gente traz a solução. Aí vão falar assim: não, a Fernanda só fala de mindfulness, porque a Fernanda faz mindfulness, porque a Fernanda trabalha com mindfulness. Gente, é a coisa mais incrível da vida você praticar o mindfulness no momento que você tem ansiedade. Na verdade, você tem que praticar o mindfulness todo segundo da sua vida, né? Mas ele ajuda muito você trazer, que nem você falou, do momento presente. Porque a ansiedade é o quê? Tô lá no futuro. Tô lá no futuro. Mas eu tenho que trazer aqui para o presente. Eu tenho que estar aqui, entendeu? Você está no futuro e falando, nossa, olha como estou indo bem na prova, ou como eu estou viajando de avião. Ótimo! Ótimo. Você está no futuro, você está aqui, bem do futuro, mas numa perspectiva positiva. Mas não é o que acontece, né? Você tá no futuro, faz favor para mim, vê o resultado da Mega Sena e traz aqui. Põe aqui no comentário. Por favor. Mas é verdade, gente. Então, assim, a prática de mindfulness, ele te ajuda a estar no presente.
entendeu? Então, assim, ai, Fernanda, mas é muito difícil fazer. Gente, é só respirar. Começa pela respiração. Sim, só respirar. Lembra que a Fernanda falou que no começo, quando a gente fica ansioso, a nossa respiração fica ofegante, curta, né, daqui para cima só. Acelera, É. né? Então, o processo da mindfulness começa, geralmente, com um processo respiratório. Sim. Respiração completa, como é que chama aquela abdominal, né, usando o diafragma, Diafragma. né, é uma respiração mais profunda, mais E isso faz você voltar para o aqui e agora. Porque assim, ó, quando começa aquelas coisas de ansiedade, falando, deixa eu prestar atenção na minha respiração. Na hora que você olhar para sua respiração, você vai ver que você já está ofegante, que é um pródromos, né? Uhum. Então aí você para, começa a respirar. Existe uma respiração que a gente chama que é a respiração do quadrado, tá? Então vou ensinar aqui rapidinho, pode? Pode, claro. Eu tenho tempo? Rapidinho aqui, ó. Então, como é que você faz? Ó, você inspira em 4 segundos, segura 4 segundos, expira 4 segundos, segura 4 segundos e vai fazendo esse quadrado, entendeu? Isso vai te mantendo mais calmo, porque você tem que prestar atenção. Então, o prestar atenção na sua respiração te deixa no presente. Só para entender, Fê, então, inspira em 4 segundos. Seguro, Segura 4 expira, em 4. Segura em 4 e aí volta e para volta, Ah, legal, entendeu? entendi. Então, a gente pode fazer esse exercício e ver, ó, você não teve que prestar atenção? Uhum. Então, Interessante, eu tive uma aula agora do Ciência da Felicidade que a professora explicou que uma respiração profunda, a gente consegue fazer em 1 minuto 4 ciclos de respiração, que é uma respiração que vai te acalmar. E eu fiz e não é que dá certo dá mesmo. certo, dá A certo. gente é outra pessoa depois disso. Só isso, né, só na respiração, fora o processo de concentração, né, todo o processo da mindfulness mesmo. Não, e eu vou falar uma coisa pra você aqui, que também aconteceu comigo hoje. Eu vejo assim que hoje as pessoas elas estão muito ansiosas, né? E eu lancei um grupo de estudo com algumas pessoas, né? Todos convidados, quem quiser participar, né? Só deixar no comentário, Fer, quero participar, tá aberto para todo mundo, né? E eu coloquei os mais próximos que eu conheço que têm ansiedade, entendeu? O grupo de estudo é grátis, tá, gente? Já deixa eu avisar. Então, assim, eu coloquei as pessoas mais próximas que eu sei que tem esse problema com ansiedade. E tem um livro excelente Hum. que chama O Milagre do Amanhã. Uhum. Né? Esse livro é excelente, excelente. E aí eu convidei eles, né, para estudar esse livro comigo. Então, assim, a gente vai ler, vai estudar e vai comentar. Então, aí um monte de gente topou, né? Uhum. E o que eu achei engraçado, assim, que eu tô falando, né? É de graça. Teve gente que não quis. É. Então, assim, a gente está dando uma dica para vocês aqui de ansiedade que é de graça, sabe? Vocês podem fazer esse exercício da respiração. Tenta, gente. Tenta. Quando a gente coloca aqui para vocês, é que deu certo. Dá certo. Dá certo. Então, assim, quer fazer esse exercício da respiração? Tá passando pelo problema dos pródromos? Para você entender os seus pródromos, conheça seu corpo. Faça sua análise de autoconhecimento. Não adianta eu ter ansiedade, ter um descontrole e não me conhecer. Uhum. Entendeu? E não omite quem você quer, entendeu? Porque às vezes a gente faz isso. A gente, não, isso aí não. Eu não. Tenta ser o mais verídico com você mesmo. Então, mostra pra você quem você é e as dificuldades que você tem. Você não precisa contar pra Deus e o mundo. Uhum. Pra você já basta. Outro exercício que você pode fazer da ansiedade é escrever. Eu adoro esse exercício. Você escreve o que está acontecendo. Entende? E você vai ver que na hora que você está escrevendo, aquela ideia de que o mundo vai acabar, não vai ter mais. Uhum. Entendeu? Porque você põe em ordem o seu raciocínio. Exato. Você consegue colocar em ordem. Outra coisa, o apoio. Isso sempre é Gente, fundamental, é né? fundamental. É fundamental. Um apoio de alguém
que pode ter ansiedade, lógico que ele vai ter, mas que ele consiga identificar a sua ansiedade. Uhum. Fala: "Olha, querido, senta aqui no meu divã. Você está sendo ansioso, para quê? O que que você está pensando? Vamos chegar num raciocínio?". Então, esse apoio de pessoas é muito importante. Uhum. "Ai, Fernanda, ninguém me apoia em casa, eu não tenho essa rede de apoio". Ok, psicólogo, psiquiatra, um terapeuta, cachorro, Amigos mesmo. amigos. Vai procurar alguém que você tem que ter apoio. Gente, apoio não é passar a mão na cabeça, tá? Uhum. Não é aquele amigo que fala pra você: "Aham". Hum. Não, apoio é alguém que você confia, que se tiver que te cutucar, vai te cutucar, se vai te bater nas costinhas, vai bater nas costinhas. É. Isso a gente tem que Não ver. vai te julgar, vai te acolher na sua dificuldade, vai te compreender e vai te orientar, vai te dar alguma dica, né, que possa te ajudar. Gente, a ansiedade, ela é instintual. É um sentimento que todos temos. Todos seres vivos têm. Cachorro também tem. Eu tenho uma cachorra que ela é ansiosa. A Aika Luísa, ela é completamente ansiosa, completamente ansiosa. E ela tem crises de ansiedade. Olha. Minha cachorra tem crises de ansiedade e eu tenho que controlar as crises dela, entende? Então, assim, a gente identifica a nossa e a do outro também. Uhum. Então, você que também faz parte de uma rede de apoio, você consegue ver no seu coleguinha quando ele está tendo uma crise de ansiedade, que nem hoje. A minha aluna teve uma crise de ansiedade. E eu falei pra ela: "Querida, próxima vez que a gente conversar, ansiedade. Vamos entender o que está acontecendo", entende? Então você consegue identificar e você consegue ajudar outra pessoa, né. Teve uma psicóloga que eu vi, falando sobre ansiedade, né, e quando a gente quer ajudar uma pessoa que está ansiosa, nunca fale para ela está ansiosa, calma. A dica que ela deu foi assim, ó: "O que que eu posso fazer para te ajudar nesse momento?". Isso. A pessoa é que tem que te passar o que ela está precisando. Porque às vezes ela não está preparada para falar. Que nem eu montei esse grupinho aí do Milagre da Manhã, e eu coloquei uma pessoa nesse grupo, ela já saiu. Uhum. Falei: "Tudo bem, ela não está preparada, não está preparada nesse momento para conversar sobre", entende? Então quando você coloca dessa forma gentil e delicada: "O que que eu posso te ajudar?". É, às vezes a pessoa precisa de um abraço, às vezes a pessoa precisa caminhar com alguma companhia, às vezes a pessoa só precisa estar ali do lado, né. Então é a pessoa que tem que dizer pra gente o que que ela está necessitando. E cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo. E você tem que respeitar o limite dela, Sim. não é? É. Porque às vezes, assim, eu tô passando por uma crise grandíssima aqui de ansiedade, mas eu vou te contar só a pontinha do iceberg, Uhum. entendeu? O resto que tá lá embaixo eu não vou te contar, Aham. né? Mas essa pontinha você pode me ajudar. Exato. E já vai ajudar, Com certeza. entendi. Então, Hum. é um conhecimento que você tem que ter. Se você faz parte de uma rede de apoio, você tem que se livrar das suas características de dominância, Uhum. né, Personalísticas. personalística para ajudar o outro, Uhum. né. Nossa, e quando você se desprende das suas personalidades, né, já gera uma ansiedade, Gera. né. Uhum. E tudo na vida tem ansiedade, Uhum. tudo, não tem como a gente falar que não tem, Hum. né. Você vai ter crise de ansiedade, você vai passar por ansiedade, é normal, só que a gente tem que equilibrar. É, o que a gente está falando aqui não exime, a necessidade, óbvio, né, de procurar um especialista quando se tornou já um transtorno, já virou uma doença, né. E aí tem toda uma caracterização, né, do que é a doença, o que é um transtorno de ansiedade que se, né, subdivide em várias pânico, agorafobia, várias formas, né, de ansiedade, e tem que se procurar um especialista. Sim, porque assim, ó, eu gosto de falar assim: "A união faz a força", entende? Então assim, a gente dá dicas aqui práticas para você trabalhar a sua ansiedade. Tem gente que toma remédio para ansiedade. Continue, Ok. continue, não tem Eu problema nenhum e não tenha vergonha disso. a única coisa assim, ó,
sobre orientação médica, sem Sim. automedicação. Isso é importante. Você foi lá no psiquiatra, falou para você, porque quem dá remédio para ansiedade é psiquiatra, tá, gente? Não é farmacêutico. Não é farmacêutico, né, e nem clínico geral, né. Então o psiquiatra, ele vai entender o que está acontecendo com você, porque você vai ter uma conversa. Então ele vai saber a que ponto é sua ansiedade e que ponto não é. Que ponto você consegue controlar sozinha ou que ponto ele vai ter que colocar uma substância para você controlar. Hum. Porque assim, a ansiedade, ela é falta de dopamina, ela é a diminuição da dopamina. Quando você tem a baixa de dopamina, você tem ansiedade. Então, por isso que entra com a medicação, Uhum. né? A baixa da dopamina e da serotonina. Uhum. Então, são hormônios do prazer, Hum. né? Então, te traz bem-estar. Então, quando você tem baixa deles, você tem esse problema de ansiedade. Então, às vezes, você tem que entrar com remédio para ansiedade para controlar esse distúrbio que está tendo no seu organismo, Uhum. entende? E o psiquiatra é a melhor pessoa para te falar isso. A pessoa indicada, né? A pessoa indicar. Então, se ele falou para você, você vai ter que tomar, tome. E faça os exercícios para ajudar a controlar, porque você não vai tomar o resto da sua vida. Não vai. Vai chegar uma hora que você vai desmamar do remédio e vai viver sua vida plenamente. Mas eu já vi, né, médicos falando que as terapias psicológicas, né, com psicólogo, têm um alto grau de eficiência, muito grande. Funcionam mais do que qualquer outro remédio Sim, e o índice de recaída é muito baixo fazendo as terapias. é verdade. É muito legal, né? Isso é muito bacana porque é uma solução viável e que não vai trazer prejuízo para o nosso organismo, porque remédio sempre tem algum efeito colateral. Então, trabalhar com os pensamentos, que é isso que as terapias fazem, vai trazer vai restaurar o nosso equilíbrio, a vida emocional equilibrada. Fábio, Niquil, você controlou sua ansiedade? Eu tô Para controlando. controlar? Então, filho, estamos chegando no final. Eu tô ficando ansioso. Logo você. Gente, para finalizar, a gente vai deixar uma mensagem para vocês pensarem. A paz interior não é ausência de conflito, é a capacidade de lidar com eles com serenidade. E a gente finaliza aqui o nosso podcast sobre ansiedade. Bom, pessoal, estamos chegando no final, mas para o próximo episódio nós conversamos aqui, né? Conversamos? Estamos conversando agora, hein? Se não conversamos, qualquer forma de conversar, tá? Vamos conversar. Não, sabe por quê que eu tava pensando? Eu acho assim que a gente podia trazer no próximo episódio mais dicas para controlar essa ansiedade. O que você acha? Legal. E por que a gente não fala sobre estresse também? Legal. Ótimo! Porque o estresse é um gatilho. Então vamos falar mais um pouquinho de ansiedade e de estresse e trazendo dicas para a gente manter uma vida equilibrada. Ok? Legal. Gente, até a próxima. Até mais. Tchau! Tchau, tchau.